E aí pessoal, beleza? Então, vou estar gravando um vídeo aqui bem simples e bem rápido. Vamos tentar ser rápido. Um CRUD básico. Que é um CRUD? É as operações básicas que todo sistema tem, né? Que é create, é, CRUD, CRUD, create, read, update e delete. Então a gente tem aqui o create, read, update, delete, que é para deletar um dado. Primeiro você cria algo, lê algo que está no banco de dados, atualiza alguma coisa que está no banco de dados e depois você remove alguma coisa que está dentro do banco de dados, ok? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma pasta, eu uso Linux, mas aí no seu Windows você faz da sua preferência. Vou criar uma pasta aqui, qualquer, nome de projeto CRUD. E eu vou estar usando aqui Python como linguagem de programação e o framework que eu gosto de usar é o Django, tá? Para estar explicando como é que a gente, para estar criando aí esse CRUD básico. Então eu vou abrir aqui meu terminal, aí você pode abrir no Windows, você vai lá no menu iniciar, executar e digita CMD, que vai abrir aquela janelinha preta, que é basicamente isso aqui também. Com Python já instalado na sua máquina, você vai dar um pip, deixa eu só fazer um passo aqui, mas você ignora. Python -m venv. Isso aqui você ignora agora, não precisa conhecer isso e nem saber disso, tá? Ok. Com a sua janelinha aberta, você vai digitar Python install, Python não, perdão, pip install Django. Ele vai instalar o Django. Aqui ele já está falando que a versão é a 5.0.6, tá? E agora eu vou dar um Django admin start project e o nome do meu projeto vai ser project. O nome do meu projeto vai ser projeto, mas isso aqui é coisa do framework, tá? É só para mim organizar minhas pastas. E agora eu tenho ali dentro a minha pastinha de project. Essa estrutura eu não gostei, eu vou remover. Deixa eu remover aqui essa pasta de projeto e vou colocar um ponto. Vai ficar assim: Django admin start project ponto. Você pode copiar e colar esse comando aí, ó. Fazer desse jeitinho aqui, ó, tá? Primeiro comando que você vai fazer pip install Django e o segundo comando Django admin start project espaço ponto, tá? E agora o próximo comando é o Python manager. Esse manager Python, esse manager é esse arquivo aqui, ó. Eu vou estar escrevendo só uma parte dele, vou dar um tab, que aí o próprio terminal já completa para mim o nome do arquivo. No Windows também isso acontece. Python Manager Start App. Vou criar um aplicativo. Dentro do framework que eu uso, que é o Django, a gente separa os aplicativos, né, as entidades do projeto por esse nome de app. Então, o nome desse app vai ser CRM. Eu vou dar um Enter, ele vai criar para mim aqui, ó, essa pastinha, que aqui dentro eu tenho um admin, um apps, um model, um arquivo de teste e as views. Então vamos lá agora. Eu vou abrir o Visual Studio. Você pode abrir o Visual Studio aqui, seu Visual Studio, e pesquisar aí onde que está a sua pasta. Você vem aqui em Open Folder
E aqui em Open Folder você vai lá na sua, onde você criou sua pasta, esse projeto CRUD aqui. E aqui dentro mesmo eu já posso abrir a minha pasta, tá? Trust Folder, continue, confiar nesta pasta e continuar. Marca aqui, yes. Aí vai ficar dessa estrutura, CRM, Project, VenV. Esse VenV o seu não vai ter, tá? Você ignora. E esse arquivo de manager aqui. Ou então, se você quiser abrir direto pelo terminal, basta executar code ponto, que ele também abre do mesmo jeito, tá bom? Agora, um sistema, que esse sistema nosso vai fazer? Ele vai cadastrar uma pessoa. Deixa eu só procurar aqui. Ele vai fazer um cadastro de pessoa. Esse cadastro de pessoa, eu vou cadastrar no meu banco de dados uma pessoa que tem nome, e-mail, idade e telefone. É isso. O que eu vou fazer? Eu vou poder cadastrar essa pessoa, eu vou poder alterar os dados dessa pessoa e eu vou poder também excluir essa pessoa, remover, deletar ela do meu banco de dados. Então vamos lá. Nessa estrutura aqui do Django, a gente usa o padrão MVC, só que especificamente desse framework é MVT. MVC vem de Model. MVC vem de Model. O que é o Model? É um modelo de dado que ele conecta ao banco de dados sem precisar fazer consultas SQL manuais. E o V é View, é a camada de visualização, é o que eu vejo. No caso, é algo que gerencia essa visualização, é o que gera a visualização. E aqui seria controllers, acho que é assim que escreve, ok, que é o que controla essas visualizações. No Django é MVT, que a gente tem esse modelo do banco de dados, tem as views, que no caso aqui são os controllers, tá? Que é o que controla, e esse T aqui é o template, que gera, que no caso vai ser os nossos arquivos HTML, que geram as nossas páginas. Então, primeiro a gente vai no model, né, e já desenha a estrutura dessa pessoa. Deixa eu ver aqui no arquivo de model. Você pode ver que ele já tem aqui um import aqui, from django.db import models. Eu vou criar uma classe chamada pessoa, que ela vai herdar de models.model. Só confirmar se está gravando, tá? E aí, essa pessoa, ela tem um nome, ela tem um e-mail, ela tem uma idade e ela tem um telefone. O nosso nome, ele é do tipo, ele é uma string, né? No meu caso aqui vai salvar no banco de dados esse nome, Wesley. Então aqui eu vou usar o models, que é isso aqui, ó, essa importação aqui, tá vendo? Models.charField. Se você já estudou banco de dados, aqui vai ser o varchar, ou nvarchar. E o tamanho dessa string lá no banco de dados, eu vou colocar só de 20. O e-mail também pode ser o mesmo charField. Só que é uma string, o e-mail é alguma coisa, @gmail.com, né? Só que para a gente não precisar ficar tratando isso,
descobrir se tem um arroba ali no meio dessa string, né? O framework, o Django, ele já tem um campo de e-mail field que ele já faz essas validações. Então, só de eu colocar ali e-mail field já me garante isso. E a idade é um número, né? Que é o que? 33 anos é a idade da pessoa. Então, models.integer, integer field. Integer é de inteiro, né? É um número. E o telefone, eu vou colocar ele como char field, tá? E aqui eu vou colocar classes uma classe meta, que isso aqui é do próprio framework, só para me dar um nome lá para essa tabela, lá no banco de dados. Eu não vou colocar isso não, deixa, não vai fazer confusão. E eu vou criar um método aqui, str, que é do Python, que é o que? Quando eu chamar essa pessoa, ele me trazeria. Eu vou te deixar sem para vocês entenderem mais para frente, mas tá ok. Então, no banco de dados a gente acabou de criar uma tabela, a gente modelou primeiro, né? Por isso que o nome é models, a gente fez um modelo de uma tabela de banco de dados que ela vai ter o nome de pessoa e vai ter esse campo nome, e-mail, idade e telefone. Agora eu vou vir aqui no terminal, no Visual Studio, e vou executar o seguinte comando: Python manager make migrations. Nenhuma alteração detectada. Por quê? Eu tenho que fazer uma configuração aqui, que isso aqui é coisa do próprio framework, tá? CRM. Eu estou referenciando esse aplicativo aqui, ó, ao contexto geral do meu projeto. E eu vou executar de novo, ele vai identificar. Aí, ó. System check error. System check identifier some errors. Qual é o erro? Que no atributo telefone, o char field must define a max length. Deve definir um max length. Eu esqueci de colocar um max length aqui, ó, que é o tamanho desse campo. Um telefone, por exemplo, ele tem o DDD 0, o DDI mais o DDD e o número do telefone, né? Que tá aqui no total de 44, 14 itens. 14 itens selecionados. E eu vou rodar de novo Python Manager Make Migrations. E aí ele vai criar um arquivinho aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, dentro de Migrations, a gente tem um 0001 initial, que ele está falando que ele já gerou para mim automaticamente um campo ID, que ele é um primary key, tá vendo? Que auto-incremente também, tá aqui, auto-incremente true, primary key true. E agora eu vou executar o Python Manager Migrate. O que é isso? Ele criou o banco de dados e já criou a tabela. CRM já está criada essa tabela lá no banco de dados. Ele criou aqui para mim um banco de dados chamado SQLite, tá vendo? Esse banco de dados aqui, ó, ele é um banco de dados usado só para teste aqui na nossa aplicação. Não precisa, nesse caso, da gente instalar um banco de dados, configurar string de conexão com o banco de dados nesse contexto aqui, porque o SQLite já oferece isso para nós. E essa configuração do banco de dados já está explícita aqui no framework, ó, Databases. Default, o banco de dados é esse aqui, e ele vai usar esse banco de dados que ele acabou de construir aqui, tá bom? Eu não estou entrando muito a fundo aqui, porque o contexto aqui é só para explicar o básico de um CRUD bem rápido para vocês entenderem como que funciona um sistema bem no começo, bem coisa bem inicial.
Então, a gente criou aqui nossa tabela no banco de dados, tá? Nossa classe da tabela. E agora aqui eu vou partir para as views. O que que são as views? Eu preciso primeiro ver o que que eu tenho no banco de dados, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou criar uma função def lista pessoas. E aí eu tenho que passar um request aqui, que ela vai receber uma requisição, request. E aí eu vou criar uma variável pessoas no plural, porque vai ser várias pessoas. E aí eu chamo aquela minha classe do model, from.models import pessoa. E eu dou um pessoa.objects.all, que é o que ele está falando, ó, da classe pessoas eu quero todos os objetos que estão lá dentro. E eu dou um return render. E aí eu tenho que passar aqui o request. Eu tenho que passar para ele aqui, ó. Ele está falando, ó, primeiro eu preciso de um request, depois eu preciso de um template name e depois eu preciso de um contexto. O que que é um template name? É o nosso arquivo HTML que a gente vai criar. Vai se chamar lista underline pessoas.html. Eu vou até copiar esse nome aqui. E aqui em contexto, eu vou passar o seguinte, entre chaves, você está vendo que ele é do tipo mapping, né? Eu vou passar para ele essas chaves e aí eu vou colocar entre aspas simples pessoas, o nome pessoas, e agora eu vou passar essa variável aqui, ó, pessoas. Ela vai ficar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fechar aqui para ficar melhor de ver. Vou criar uma pasta chamada templates e eu vou criar um arquivo HTML com o nome lista pessoas. Agora eu já estou com o arquivo HTML pronto aqui. No Visual Studio, se você escrever HTML, já aparece esses 5 aqui, ó. Só dá um tab que ele já gera para você essa parte de código HTML. Mas aqui é bem simples, é o começo do HTML, um título. E aqui é o seguinte, tá vendo esse pessoas aqui? Ele faz referência a esse pessoas aqui, ó. E aqui é um for, tá vendo? For para cada pessoa em pessoas, cada pessoa que existir dentro desse grupo de pessoas, ele vai jogar para mim na tela o pessoa.nome, o pessoa.email, o pessoa.idade e o pessoa.telefone, que são esses dados daqui, ó. Pessoa, pessoa.nome, ponto e-mail, ponto idade, ponto telefone. E aí ele está falando empty, empty é vazio. Se tiver vazio, né, se não tiver nada, ele vai dar um end for. O primeiro, se tiver vazio, ele vai falar que não foi encontrado nenhuma pessoa e vai dar um end for, que é para terminar o loop. Então vamos rodar aqui. Para rodar nossa aplicação é um Python Manager Run Server. Aí a aplicação está rodando. Vou abrir aqui uma página aqui com a nossa URL aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Copiar ela aqui. Copiar. Isso aqui não. Aí, ó. Tá, abriu essa página, mas por quê? Porque a gente tem que configurar o nosso URLs aqui do framework. Aqui na pasta de projetos,
A gente tem esse arquivo aqui, ó, urls.py. Aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que importar essas views aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? From crm import views, que é esse arquivo aqui, ó, views. E aí eu vou criar aqui, ó, um path. Path é caminho, né? Que quando eu bater no barra, o que que é o barra? Barra é aqui, ó, 120, é o começo, tá? É a nossa home. Quando eu bater no home, eu vou chamar o meu views.lista pessoas. E eu vou dar um nome para essa rota, para essa URL. O nome dessa rota vai ser lista pessoas. E aqui ele já está dando um erro. Ah, tá. Eu tenho que passar aqui, ó, name. Cancelar, executar de volta. Aí ele está reclamando aqui, ó. Sua URL lista pessoas começa com barra. Remove essa barra, slash, né? Ele não é necessário. Tá ok, posso deixar em branco também. Olha lá, não deu erro mais. Então vem aqui, aqui não, aqui. Quando eu der aqui, ó. Ele deu um erro, o template não existe. Por quê? Porque na configuração original aqui do Django, ele está pegando a pasta template de dentro do arquivo de CRM. Então, eu só vou arrastar esse arquivo aqui, ó, aqui para dentro. Vamos ver se isso aqui já resolve. Pronto, resolveu. Aqui, ó, lista de pessoas, nenhuma pessoa encontrada, tá certo, porque a gente não cadastrou ninguém ainda. Agora a gente vai criar, primeiro eu explicar, né? Quando a gente acessou aqui, ó, 127.0.0.1.2.8 mil, tá? O que que a gente fez? A gente acessou nossa aplicação geral aqui. Ela viu que aqui onde tem barra, onde tem nada, 127.0.0.2.8 mil, morreu aqui. Ela vai acessar essa view aqui, ó. Ela tá falando, ó, manda essa requisição para essa view chamada lista pessoas. Aí mandou para ela a requisição, por isso que ela recebe esse parâmetro de request, que é uma requisição. Aí o que que ele fez? Ele foi lá, pegou todas as pessoas, jogou todas as pessoas do banco de dados aqui dentro dessa variável e retornou uma renderização. Esse render é de renderizar. O que que ele vai renderizar? Ele vai renderizar a requisição que eu tinha feito, né? E vai renderizar aonde? Vai renderizar nesse arquivo HTML que eu acabei de criar, tá? E vai renderizar o que lá dentro, né? Vai mostrar o que? Vai mostrar esses dados aqui, ó, que é o pessoas que a gente fez a solicitação aqui. E quando esse pessoas, esse objetinho de pessoas chegar aqui dentro, ele vai fazer um for e vai percorrer e cada loop que ele der aqui, ó, ele vai jogar na tela isso aqui, essas informações, nome da pessoa, e-mail, idade, telefone. Se não existir, ele vai falar nenhuma pessoa encontrada e acaba end for. Foi o que aconteceu aqui, nenhuma pessoa encontrada, acabou. Agora a gente vai criar aqui já de cara para não esquecer, né? Eu já vou criar a rota que vai ser. Eu tenho que colocar uma vírgula aqui, senão ele dá problema. Uma nova rota que vai chamar nova, tá? Que é de nova pessoa. E aí ele tem um barra aqui, tá vendo, né? E aí
ele vai mandar para essa view nova pessoa, que eu vou criar ela agora. E o nome dessa rota é nova pessoa. Então vamos lá no arquivo de views e vamos criar essa view aqui, ó. Def request. E aí, aqui, para a gente criar uma pessoa, a gente vai estar fazendo um post. O que é isso? Quando você abre uma página, a requisição que é feita é do tipo get. Get é o quê? Obter alguma coisa, pegar alguma coisa. Se você vai mandar alguma coisa para a internet ou para um sistema, você está fazendo um post, você está postando algo, entendeu? E se você for alterar alguma coisa, você vai estar fazendo um put. Ou então, se você for alterar só uma parte do arquivo, é um pet. Então a gente identifica dessa forma, que é o seguinte: se request que está chegando ponto method, que é o tipo da requisição, method, for igual a post, se for um post, aqui no framework eu vou precisar criar um arquivo chamado forms, que ele cuida dessas requisições dessa maneira. Eu vou escrever aqui, ó, forms, que é um formulário, from django.forms, import forms. Okay. E aí eu vou precisar do meu modelo também, que é from.models import pessoa. E aqui eu vou criar uma classe pessoa form, form é de formulário, forms.model form. Aqui é só from Django import forms e aqui é model form. E eu vou criar uma classezinha aqui, class meta, e aqui dentro eu vou falar que o modelo que eu vou usar é de pessoa. O modelo desse formulário que ele vai criar para mim é um formulário que tem os campos da pessoa, que é o nome, telefone, né, e-mail e idade. E os campos, fields, é justamente esses que eu acabei de citar. Fields, nome, e-mail, idade, telefone. Então a gente volta aqui no nosso arquivo e fala, se a requisição for um post, o que eu quero? Eu quero que você crie uma instância de pessoa form. Ele tem que importar ele aqui. Eu estou usando esse arquivo que eu acabei de criar aqui, ó. Eu estou usando aquela classe lá de formulário. Eu vou usar aqui. E aí eu passo aqui, ó, request.post. Que quando eu clicar no botão salvar, ele vai fazer uma request.post e neste post vai vir aqueles dados que eu colocar dentro do formulário. Vocês vão entender mais para frente. E eu vou falar se o form.isValid, que é uma variável que vem dentro do formulário, que ela verifica se o formulário é válido ou não. Se ele for válido, eu vou dar um form.save e return. Eu vou mandar um redirect, que é um redirecionamento, né? Eu vou fazer um redirecionamento, tem que importar também. Para importar é só dar um Ctrl ponto, que aí vai abrir aquela opçãozinha ali, ó. Ctrl ponto, add from Django shortcuts import redirect. Sim,
E eu vou fazer um redirect como? Vou mandar lá para... Quando eu clico em salvar a pessoa, ele vai redirecionar para onde? Lá para o começo. Para esse nome aqui, ó. Lista pessoas. Para isso que a gente usa esse nome aqui. Então, coloca ele bem aqui. Então aqui é o seguinte. Quando eu fazer, se a requisição que chegou aqui for um post, ele vai instanciar um formulário, vai pegar os dados, já vai jogar lá dentro do formulário e vai validar para mim, vai trazer isso de volta. E que ele está falando, se for válido, salva e vai para a tela inicial. Se não for, else, aí eu dou um form é igual a pessoa form. Ele vai criar um formulário vazio para mim e eu vou dar um return render e aí eu passo a requisição. Vou criar um novo arquivo HTML chamado nova pessoa.html, que é onde vai ter o formuláriozinho lá. E aí eu vou passar esse formulário vazio para ele. Copiar esse nome aqui. E aqui nos meus templates, eu já vou criar nova.pessoa.html. E aqui eu já estou com ele aqui já. Que é uma telinha, nova pessoa. O que ela tem? Um título, nova pessoa. Aí ele tem um formulário, tá vendo que ele tem uma tag form aqui. O tipo, o método, que é esse método aqui que eu coloquei, ó, method, tá vendo? Se o método for post, que é o que é isso aqui, ó, se o método for post, for igual a post, eu tenho que colocar esse CSRF token porque o framework pede para segurança. E eu dou um form.asp, que isso aqui é o que? Todos os campos que tiver no meu formulário, ele vai renderizar como P. Esse P é do P de parágrafo do HTML, dessa forma aqui. Ele vai renderizar desse jeito. Aqui a gente tem o que? Nome, e-mail, idade, telefone. Então ele vai ficar assim, ó. Nome, e-mail e por aí vai, senão o vídeo vai ficar grande. E aí vai ter um botãozinho de salvar, que é um do tipo submit. Quando eu clicar em salvar, ele vai mandar o formulário do tipo post, que vai entrar aqui, ó, post, e vai cair nessa validação que a gente fez. A rota já está criada, né? Então vamos lá vir aqui agora e a gente precisa criar um botão para a gente acessar essa página na nossa lista pessoas. A gente volta aqui em lista pessoas. Por quê? Ó, a gente está nessa tela, lista pessoas, mas como é que a gente vai cadastrar uma pessoa aqui? Tem que ter um botãozinho aqui de cadastrar. Então vamos lá na lista de pessoas, né? E bem aqui embaixo do L, eu vou colocar esse link aqui, ó, que vai mandar lá para nova pessoa. Vai mandar para cá, mandando para cá, ele vai vir aqui e vai me redirecionar essa tela aqui, ó, vazia. Por quê? É post? Não. Então, cria um formulário vazio e renderiza ele para mim. Atualizar a tela, tá ali, ó. Vou clicar. Clicando, ele criou o formulário vazio. Foi um post? Não foi um post. Quando eu clico aqui nesse botão, ele não é post. Aqui ele é um get, porque aqui eu estou só acessando a URL. Então cliquei, ele veio aqui. É post? Não. Então cria um formulário vazio e renderiza essa tela para mim. Aí agora eu vou colocar aqui meu nome, minha idade e meu telefone. E eu vou clicar em salvar. Clicando em salvar, que é do tipo submit, ele vai mandar o post. E aí ele vai ver bem aqui, ó.
é do tipo post? É. Então, valida para mim esse formulário e entra aqui e já salva ele. Salvou? Manda para listar pessoas. Clicar, ó. Clicando em listar pessoas, ele redirecionou para. Clicando em salvar, ele redirecionou para listar pessoas. Listou pessoas, agora tem pessoa lá. Então ele dá lá, ó, ele volta aqui, pessoa.nome, tá aqui, pessoa.nome, pessoa.email, pessoa.email, pessoa.idade, pessoa.idade, pessoa.telefone, pessoa.telefone. E aí, se eu criar outra pessoa aqui, sei lá, e salvar, ele só vai adicionando, tá vendo? carlos@gmail.com. É telefone, né? Salvar. Tá lá, as pessoas estão lá. Agora, a gente já está conseguindo adicionar pessoas no banco de dados, né? E ver as pessoas no banco de dados. Agora a gente precisa editar essas pessoas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai nas nossas views, diminuir aqui. Vamos criar agora uma função def editar pessoa. Sempre no singular nesse caso aqui, porque nova pessoa é uma pessoa que eu estou criando. Editar pessoa, eu vou editar uma pessoa. Aqui é pessoas, porque eu estou dando um all. Então eu coloco no plural, porque é várias pessoas, né? Então eu vou editar uma pessoa. Para mim saber essa pessoa, eu preciso passar request e preciso passar o ID dessa pessoa. Qual é o ID dessa pessoa lá no banco de dados para me encontrar ela. Então eu passo um parâmetro ID aqui. E aí eu vou dar aqui, ó, vou criar uma variável pessoa. Que ela vai fazer o quê? Um pessoa.object.get. E eu vou falar, ó, o get. Deixa eu o autocomplete dele aqui, ele não dá. Eu quero a pessoa que o ID dela seja igual a esse ID aqui, ó. Então o ID é igual a ID. Deixa eu só colocar um print aqui. Deixa eu ver. Não, aqui não vai dar não. E aqui eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa do formulário. Se request.method for igual a post, eu vou criar um formulário pessoa form e aí eu vou passar para ela o request.post, que é as informações, e eu preciso passar nesse instance aqui a pessoa. Eu estou falando o seguinte, aqui eu estou mandando os dados da pessoa que eu acabei de editar lá no formulário. E aqui, qual é a instância desse dado? A instância é do tipo pessoa, é uma instância de pessoa. E eu vou criar se form.isValid. Eu dou um form.save, salve, e dou um return redirect lista pessoas. E se der BO, else return não, eu crio um formulário vazio de novo e aí eu vou criar um formulário aqui de pessoa
e eu retorno ele. Render request. E aí eu vou criar um arquivinho HTML chamado editarpessoa.html e eu vou passar esse formulário aqui. Form. Esse mesmo formuláriozinho aqui. Tá bom? Então vamos lá, criar nosso formulário editarpessoas.html. Já estou com ele aqui também. Que é basicamente a mesma coisa de criar a pessoa, tá? Só muda aqui os nomes. Então, chegou a requisição. Vou editar quem? A pessoa de ID tal. Aí ele vai lá, busca no banco essa pessoa e quando eu clicar para salvar, ela vai ser do tipo post. Ele vai entrar e vai fazer instanciar um formulário já com os dados da pessoa que eu editei. Vai ver se é válido e vai redirecionar. Se não for válido, ele vai me redirecionar um formulário vazio. Então, aí a gente precisa, agora a gente precisa acessar esse formulário. Então a gente precisa de ter um botão para editar a pessoa. Aqui em listar a pessoa, a gente vai colocar aqui um botão editar aqui do lado de cada um. Vim aqui, lista a pessoa, vim aqui, criei um linkzinho aqui, ó, com aquele editar a pessoa, passando pessoa.id, que é esse dado que vem daqui, a gente passa ele aqui desse jeito, ó, pessoa.id. Eu preciso criar essa rota aqui agora, tá? Então no meu arquivo de URLs aqui, que eu crio da seguinte forma, path editar barra o ID do cara lá, da pessoa. O ID é um inteiro, tá? Um int. E o nome desse int é ID. E aí eu passo um barra. E aqui é um views.editar pessoa. E o name, que é o nome dele, é editar pessoa. A vírgula tá ali, tá dando um bocado de erro. Deixa eu cancelar, rodar de novo, tá de boa. Vou atualizar a tela, tá aqui, ó, editar. Eu vou editar esse primeiro. Cliquei. Já trouxe preenchido. Tá vendo? Por quê? Olha. Nosso arquivo de views, quando a gente clicou aqui na nossa rota editar, a gente está aqui, ó, listar a pessoa. Aí, ele redirecionou, ele renderizou esse ID lá na tela, porque a gente não vê. Quer ver se aqui não tá? Vou voltar aqui, ó, listar pessoas. Eu vou chegar perto, tá vendo ali embaixo, ó, bem aqui assim, ó, fica editar barra 1, barra 2, barra 3, que é o ID da pessoa. Se eu inspecionar aqui, ó lá, ó, ele gera o link para nós. Tá vendo? Se eu chegar aqui perto também, colocar em inspecionar, ó lá, já tá o ID ali, ó. Tá os dados das pessoas que ele renderizou e o ID. Então, quando eu clicar em editar, eu vou colocar aqui em debug para vocês verem. Deixa eu parar aqui. Aqui no Visual Studio eu vou clicar aqui e aqui. Rodar no modo debug. Ah tá, tem que ir aqui pro meu views. Rodar no modo debug, vou colocar Python Developer. Vou selecionar Django Manager.py. Quero que ele escute esse arquivo. Tá rodando. Eu vou colocar um breakpoint bem aqui, ó. Bem no começo da função editar pessoa. Então é o seguinte, eu estou na lista de pessoas, né? Quando eu clicar no botão,
ele vai mandar eu para essa URL, editar e o ID da pessoa, que aqui vai estar o número 1. Ele vai me mandar para essa função, entendeu? E ele já vai receber o ID aqui, ó. Olha lá, vou clicar. O ID está bem aqui, o número 1. Aí eu estou falando get, pessoas.get, onde o ID é igual a ID, onde o ID é igual a 1. Aí ele vai lá, pega a pessoa, deixa eu ver qual que é o avanço aqui, F11. Aí se você chegar aqui perto, você vai ver, ó, olha lá, que isso aqui, ó, pessoa, é do tipo pessoa e é um objeto de pessoa. E aí tá aqui, ó, e-mail, ID, idade, nome, PK, que é a chave dele, que é o ID dele também, tá? E o telefone. Aí a requisição que eu fiz é um post? Não é, porque eu só cliquei no link. Então ele vai vir aqui. A pessoa, eu estou passando para cá, para o meu formulário. Então ele vai popular meu formulário com os dados da pessoa, que é ali que está. Cadê? Aqui, ó. Change data. Aqui, ó. Initial. Ele preencheu o nome, Wesley Conceição, o e-mail, a idade, está tudo preenchido. Ele vai jogar esse form aqui, ó. Tá vendo? Aqui na tela de editar a pessoa. Quando eu avançar, ele vai vir aqui, ó, editar a pessoa e vai renderizar todos esses formulários na tela para mim como P. Tá tudo aqui. Se eu dar um inspecionar elemento aqui, ó, aí, ó, tudo como P, tá vendo? P, 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 P. Você pode ver que ele seleciona tudinho ali, ó. E lá tá label, que é o nome, e o valor, Wesley Conceição, tá? Agora eu vou mudar para Wesley Borges e vou salvar. Agora, quando eu cliquei em salvar, o que que ele fez? Ele deu um submit dentro de um formulário. Qual é o tipo desse submit? É um post. Então, aqui na minha view, F11, né? Ele vai fazer o seguinte: request, tem várias coisas dentro do request, mas e o method? É o post, tá vendo? Eu vou até procurar ele aqui para vocês verem. Aqui, ó, method, post. Qual é o método que eu estou fazendo? É um post. Então, se request.method for igual a post, cria um formulário para mim desses dados que eu acabei de mandar. Quais são os dados? Tá aqui, ó, nome, e-mail, telefone, idade, tá vendo? E qual é a instância? Qual é o tipo de formulário? O tipo de formulário é o tipo de pessoa. Aí ele foi lá e instanciou. E aqui ele já fala, ó, a variável de formulário, de forms, ela tem várias informações. Tem o data, que é os dados, tá vendo? Dado, aqui não vai mostrar. Tá ok. E aqui eu falo, ó, if form.isValid é válido, sim, ele deu um true. Tá ali o valid, se vocês olhar aqui ó, valid, tá vendo? True. Então salva e me manda lá para a tela inicial. Aqui tá errado, lista. Aqui ele já salvou nesse passo aqui, ó. Ele já salvou. Então se você for ver aqui já está funcionando. Aqui ele deu erro, mas aqui já é para estar parecido Borges, quer ver? Deixa eu avançar. Olha lá o Borges. Se eu for lá para a tela inicial, agora ele vai ficar onde eu avanço aqui, F5. Olha lá, Wesley Borges. Vou colocar aqui, ó, editar esse aqui. F5. Tirar esse breakpoint. Wenzel Alves. Salvar. Olha lá, já editou. Entendeu? Então a gente já lista os dados do banco de dados.
a gente já adiciona dados no banco de dados e a gente já edita dados do banco de dados. Agora, para terminar o CRUD, não está aqui mais escrito, né? Então, foda-se. Então, para terminar o CRUD, a gente precisa só remover esses dados do banco de dados. Então, como é que eu faço isso? Eu crio aqui agora uma nova função, def excluir pessoa. Tem que parar o debug aqui, senão ele fica reclamando aqui o tempo todo. Para. Views, tá. Estou no arquivo de views, tá? Vou criar uma função chamada excluir pessoa e eu passo o request. Qual pessoa que eu vou excluir? Passo o ID da pessoa. E aí eu preciso pegar essa pessoa. Então, a pessoa, crio uma variável pessoa, que ele vai lá no banco de dados, vai dar um object.get. Eu quero pegar a pessoa que eu estou mandando aqui no ID, ó. Quero pegar essa pessoa e eu vou falar se request.method for igual a post também, eu vou dar um pessoa.delete e eu dou um return redirect lá para lista pessoas, lá para a tela inicial e return render request, vírgula, vou criar um arquivo para excluir um arquivo HTML para excluir essa pessoa. E aí eu passo aqui também o pessoa. Então quando eu clicar no link para deletar a pessoa, ele vai mandar o ID da pessoa. Eu vou pegar essa pessoa, vou verificar se é post e vou lá deleto e redireciono para a tela inicial, entendeu? Então vamos criar agora o arquivo de remover a pessoa. Vou aqui no minha pastinha de templates, vou criar esse excluir underline pessoa.html. E aqui é o que? Uma telinha que ele vai abrir. Deseja realmente excluir fulano de tal? E aí tem um formulário, confirmar, com um botão sozinho escrito confirmar, do tipo post. Tá vendo? Só isso. E aí você clicou em confirmar, ele vai executar a ação do formulário, que é o método post, né? Então vamos agora criar a URL. Path excluir barra int, dois pontos, id e um barra no final. E a view ponto excluir. Que ele pagou meu arquivo aqui, ó. From. Esse aqui foi lá no CRM. Import. Views. Agora que deu pau ali. Excluir. Nome é excluir. Nome da função excluir pessoa. Name. É excluir underline pessoa. E agora, no nosso arquivo de lista, né, a gente precisa ter um botão também de excluir pessoa. E qual pessoa que eu vou excluir? O botão é muito similar a esse aqui, porque eu estou passando só um ID. Então vou copiar, colar, vou mudar aqui, ó, excluir,
E aqui eu vou mudar esse nome. Vou colocar esse nome aqui, ó. Excluir pessoa que referencia essa rota. Cadê você? E eu tô passando o ID da pessoa. Já, tá vendo? Vou rodar em modo primeiro, rodar ele direto. Python Manager Run Server. Tá rodando. Vamos lá testar. Atualizar. Tá ali o botão de excluir. Eu vou excluir primeiro o Carlos. Excluir pessoa. Deseja realmente excluir Carlos? Que é o que? Aqui. Deseja realmente excluir Carlos, que é o nome lá, né? Que ele renderizou. Sim, excluiu. Tá vendo? Executou a exclusão e redirecionou para o lista pessoas. Agora eu vou parar aqui e vou colocar no modo debug, run, e vou clicar aqui, marcar aqui no começo para vocês acompanhar. Vou clicar aqui, excluir. Ele trouxe o ID 1. Ele vai pegar essa pessoa de ID 1, F11. Quem é essa pessoa? A pessoa Wesley. Ele vai. É post a requisição? Vamos ver. Request. Qual o método? O método é um get, que ele está dizendo. Será que ele vai entrar? Não, viu? Ele não entrou. E aí agora ele vai redirecionar aquele formulário lá de confirmação. Renderizar, né? Deseja excluir Wesley? Vamos. O confirmar aqui, ó, só recapitulando. Confirmar tá dentro de formulário, tá vendo? Form. Ele tá dentro desse form. E o type submit, ele só executa a ação post quando tem o type aqui, ó. Então, quando eu clicar em confirmar, esse type submit ele vai submeter um formulário do tipo post. Então, vou clicar em confirmar, ele vai mandar para cá. Agora pegou o Wesley, tá aqui, pá. Se você ver aqui, ó, request, já tá falando bem aqui, ó, post. Se você vir aqui, ó, o método é post. É post? Ele fala, se request.método é post, é post. Então, faz esse bloco aqui para baixo. O que, que ele é? Pessoa.delete. Deleta a pessoa, já deletou do banco de dados, tá? E vai dar um redirect lá para a tela inicial. Agora só tem uma pessoa no nosso sistema. Vou adicionar outra aqui. Arroba tal.com. 62. Salvar. Ela adicionou. Vou excluir ela. Da F5. Aí ele confirma. Pô, excluiu. Excluir de novo. Confirma. Aqui. Pronto. Nenhuma pessoa encontrada. Então, pessoal, basicamente isso aqui é um vídeo bem rápido, bem simples, tá? Não é só isso. É só para quem não tem noção, tá perdido aí, para ver se dá mais ou menos um norte aí para vocês. E daqui para frente você customiza a tela, né? Você coloca um CSS, deixa bonitinho aqui, o jeito que as coisas aparecem. Talvez eu siga com esse projeto aí só para didática mesmo. Mas basicamente é isso. Eu vou subir o código no GitHub para vocês olhar, tirar dúvida. Qualquer coisa deixa nos comentários aí. Demorou? Falou!